Olá, Pai do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição, refletindo hoje sobre as parábolas do livro de Ezequiel. Espero sua interação com seu like, seus comentários e com o compartilhamento do vídeo nas suas redes sociais. Agradeço a Deus pela vida dos mais de 3.000 inscritos que estão juntamente conosco nessa jornada. Se você já se inscreveu e ainda não acionou o sininho, acione aí para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, junte conosco nessa jornada e vamos juntos com foco na lição. O textual da reflexão de hoje está no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 62, que diz: Porque eu estabelecerei o meu concerto contigo e saberás que eu sou o Senhor. Na verdade aplicado, o pastor Valdir Alves, que comenta as lições neste trimestre, ele diz que o discípulo de Cristo foi chamado para frutificar, ser fiel em todo o tempo e submeter-se ao plano de Deus. O texto de referência está em Ezequiel, capítulo 15, versículos 2 e 3, também no capítulo 16, versículos 15 e 60. No primeiro texto, Deus questiona Judá sobre a inversão de valores e sobre o que de fato é relevante. No segundo texto, Deus exorta Judá sobre o seu comportamento avesso à sua vontade e fala sobre o compromisso divino em restaurar o remanescente fiel. A partir daqui, Deus mudou a forma de expor a mensagem profética aos judeus, passando a se utilizar de parábolas, de narrativas que expõem histórias de forma figurada, nas quais os conjuntos de elementos apresentados trazem à lembrança realidades vivenciadas pelas pessoas, instigando as pessoas a fazer comparações entre a história figurada e a realidade vivida. As parábolas, as histórias figuradas contadas pelo profeta Ezequiel, denunciam a situação pecaminosa dos judeus, o juízo divino como consequência natural do desvio moral e ético, como também relembra as promessas de restauração a quem se arrepender, pedir perdão e se colocar como remanescente fiel às orientações de Deus. O profeta Ezequiel foi quem mais usou parábolas no Antigo Testamento para revelar as verdades divinas ao povo, e esse fato o coloca no Antigo Testamento como um tipo de Cristo, pois Ezequiel ele foi um precursor de Cristo no uso desse método de abordagem, cujas minúcias apresentavam situações ou acontecimentos reais. A primeira parábola é a da videira inútil, que representa a nação de Judá, cuja capital era Jerusalém, levantada por Deus como uma videira para frutificar e abençoar não só os judeus, mas todas as nações da terra, de acordo com a promessa feita por Deus a Abraão. Jerusalém é chamada de videira inútil por ter deixado de cumprir os propósitos de Deus para ela e por meio dela. Isto porque a nação de Judá deixou de servir a Deus, de praticar a justiça, se tornou infiel ao Senhor, de forma deliberada e consciente, desprezou o chamado para ser povo de Deus em meio a todas as demais nações da terra. A videira era uma árvore símbolo da frutificação, cultivada na antiguidade por produzir abundantes frutos, abundantes uvas. Das uvas se produzia o vinho, que era comercializado como meio de sobrevivência das famílias que possuíam vinhas de videiras. Jesus, ao dizer que ele mesmo era a videira verdadeira e Deus Pai o lavrador, ele foi enfático em dizer que toda vara, todo galho que estiver ligado em uma videira e que receber a poda anual regularmente, o normal é que ela produza muitas uvas. Nessa abordagem, Jesus se apresentou como sendo a videira e seus servos, suas servas, como sendo os galhos, que por estarem limpos, podados pela palavra recebida por Jesus, tinham condições de produzir muitos frutos. Em Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9, Jesus proferiu a parábola da videira infrutífera numa alusão à nação de Israel, a semelhança da abordagem aqui no capítulo 15 do livro do profeta Ezequiel. Israel, por deixar de produzir frutos anualmente, já havia, por diversas vezes, recebido o cuidado de Deus, como ocorre no processo de adubagem da videira, mas que não havia correspondido e continuava de forma deliberada e consciente, rejeitando os propósitos de Deus para ela. Apesar dos judeus se mostrarem exteriormente zelosos pela lei mosaica, haviam se desviado da vontade de Deus e até mesmo os sacerdotes só estavam preocupados com os seus interesses pessoais ímpios, imorais, corruptos, abomináveis diante de Deus.
nos dias de Jesus, e infelizmente ainda hoje, muitos continuavam e continuam como a nação de Israel nos dias do profeta Ezequiel. Por isso, eles foram e são classificados como videiras infrutíferas, condenados a serem destruídos por deixarem de ocupar o espaço dos propósitos de Deus de forma útil. Por conhecerem a importância da videira em Israel e o seu simbolismo, os fariseus eles se sentiram ofendidos quando Jesus contou a história do pai de família que plantou uma vinha e arrendou a vinha a alguns lavradores. Na época da colheita, o pai de família ele foi traído pelos lavradores maus que chegaram a matar o herdeiro da vinha para ficar com toda a colheita para si. Os fariseus e os príncipes dos sacerdotes, as lideranças da nação, entenderam perfeitamente que a videira era Israel e os lavradores maus eram eles. A carapuça se encaixou como uma luva na cabeça deles, por isso se sentiram tão ofendidos. Dado a rebeldia, a rejeição de Israel aos propósitos de Deus, o reino de Deus ele foi dado a um outro povo que aceitou pela fé o projeto de redenção da humanidade, consolidado por Jesus no seu ministério terreno, na sua crucificação, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão ao céu. Portanto, cada cristão na terra deve viver de fato como um galho ligado na videira que é Jesus, para ser exemplo dos fiéis, exemplo de uma vida religiosa prática dentro do padrão exposto por Jesus nos evangelhos. A videira, por ser uma árvore de madeira frágil, que não podia ser utilizada para a fabricação de móveis ou fabricação de algum outro utensílio de madeira, ela se destacava somente por sua abundante produção de uvas. Da mesma forma, o ser humano diante de Deus é de uma fragilidade terrível. O que vai colocar o ser humano em destaque diante de Deus é a sua produtividade. Se o ser humano se tornar um cristão autêntico e produzir frutos dignos de arrependimento, frutos em conformidade com os propósitos de Deus, frutos compatíveis com o tronco no qual está ligado, o cristão ele terá a garantia divina de uma produtividade que vai gerar resposta às orações, glória ao nome de Deus, e será livre da destruição do fogo eterno. Assim como a videira recebia os cuidados do agricultor que preparava de forma adequada o solo, retirando as pedras e drenando o solo, cercava o espaço para proteger a vinha dos predadores naturais como as raposinhas e os inimigos do agricultor, anualmente o agricultor ele fazia a poda e adubava a videira. Cada cristão precisa aceitar os cuidados de Deus por meio dos pastores, por meio dos líderes levantados por Deus, que são instrumentos utilizados por Deus para demonstrar os seus cuidados para com a vinha que é a igreja, composta por pessoas que são galhos ligados em Jesus, que representam o tronco da videira verdadeira, por isso são reconhecidos como seguidores autênticos de Jesus Cristo. A igreja, como representação de uma vinha, requer cuidados especiais e também requer atenção por parte do agricultor, que é Deus, e ele está atento a tudo que ocorre com a sua igreja e requer que ela permaneça gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É a comunhão com Jesus que fará com que o cristão tenha beleza espiritual, seja gentil, útil e frutífero. Caso a comunhão com Jesus ela seja interrompida, caso o cristão representado pelo galho seja retirado do tronco da videira que é Jesus, ele se tornará digno da merecida destruição no fogo eterno. O que dará resistência, qualidade e sustentabilidade à frágil vida humana é a graça de Deus que lhe dará condições de ser transformado de glória em glória até alcançar a estatura perfeita exigida por Deus, consolidada pelo arrependimento sincero por meio da fé em Cristo Jesus. O que mais pode ser feito? É a pergunta que Deus fez em Isaías capítulo 5, versículo 4, após ter todo o trabalho e cuidado na plantação e no cultivo da sua vinha, a nação de Israel, esperando que ela produzisse uvas boas, mas a nação de Israel produziu uvas bravas. Apesar de todo o cuidado de Deus para com o ser humano, observando tudo que Deus já fez para resgatá-lo e abençoá-lo com toda a sorte de bênçãos, muitos ainda acham que Deus ainda não fez o suficiente. Portanto, a estes a pergunta hoje ainda é a mesma. O que mais pode ser feito para que a pessoa reconheça os propósitos de Deus para a sua vida?
Assim como ocorreu com os judeus nos tempos do profeta Ezequiel e nos dias de Jesus, Deus agiu, age e agirá de forma a prover tudo o que é necessário para que o ser humano ele se converta a Cristo e frutifique. Não há como justificar o fato de uma pessoa não corresponder aos cuidados de Deus e ao seu chamado para a salvação. Não há como justificar a improdutividade pessoal diante de Deus, se escondendo atrás das adversidades da vida, das situações de extremas aflições ou das ações de outras pessoas. O ser humano, representado pela videira infrutífera no Evangelho de Lucas, precisa reconhecer a importância do arrependimento e aproveitar a longanimidade de Deus em castigar os ímpios. Vale frisar que as oportunidades dadas por Deus não durarão para sempre. A segunda parábola dada por Deus ao profeta Ezequiel é a parábola da esposa infiel. Isto porque a aliança feita por Deus com Israel representa o padrão de relacionamento e fidelidade a exemplo do que deve ocorrer em um casamento. Mas Jerusalém, capital de Israel, agiu como uma esposa infiel que, apesar de receber todo o amor do esposo fiel, deixou de cumprir a sua parte como nação escolhida por Deus. Não correspondeu à bondade e à graça de Deus, viveu desregradamente a sua infidelidade, por isso foi totalmente destruída a fogo, tendo em vista os juízos divinos executados contra ela. A infidelidade traz consequências desastrosas a quem escolher para si esse estilo de vida. Na área espiritual, a infidelidade promove separação da comunhão com Deus, incentiva a pessoa a ser infiel nos relacionamentos sociais, familiares e também nos negócios. Gera tristeza, angústia, falta de confiança e acusações cujos resultados são altamente desagradáveis. O mesmo ocorre nas demais áreas da vida humana, pois se uma pessoa for infiel em algum aspecto, em uma área da sua vida, dificilmente conseguirá se manter fiel nos demais ambientes nos quais for inserida. A infidelidade de Jerusalém a colocou na condição de adúltera espiritual, pois, apesar de ter uma aliança com Yahvé Adonai, o soberano supremo do universo, aderiu à idolatria, passando a se relacionar com os deuses pagãos que eram adorados pelas nações vizinhas, cometeu abominações, cometeu prostituição ao entrar em relacionamentos condenáveis diante de Deus com o único objetivo de obter vantagens materiais. A infidelidade de Judá a Deus era a única causa de todos os sofrimentos experimentados pela nação. As iniquidades de Judá haviam provocado a separação, o distanciamento da nação de Deus, e por isso Jerusalém foi atacada e destruída sem que pudesse recorrer à ajuda divina. Para o escritor Bruce, o precedente vivenciado e relatado pelo profeta Oséias em particular, algo que aconteceu com ele, parece ter influenciado o profeta Ezequiel. Tanto no caso do profeta Oséias, como aqui no caso de Judá, nos dias de Jeremias e Ezequiel, a apostasia, a idolatria por parte do povo que se tornou infiel a Yahvé Adonai são exemplificados como fornicação e adultério. O perigo de desprezar a benignidade de Deus deve ser levado em consideração e se evitar a todo custo. Os judeus fecharam os olhos para o fato de que toda a fama que a nação alcançou, a formosura e a perfeição que tinha, era apenas porque Deus havia colocado a sua glória sobre a nação de Judá, sobre a nação de Israel. Por isso, Deus ele ordenou que Ezequiel ele começasse a entregar a mensagem aos judeus, trazendo à memória a origem e o nascimento da cidade de Jerusalém. O objetivo era que o povo pudesse refletir e chegar à conclusão de que Deus só não destruiu antes a nação, tendo em vista a sua benignidade. Mesmo que os judeus, como povo escolhido, desprezou e abandonou os propósitos de Deus, à semelhança de uma esposa infiel, Deus postergou a destruição, demorou a desprezar a nação e deixá-la totalmente indefesa para ser destruída. Deus estendeu ao máximo a sua benignidade, oferecendo redenção e não permitindo que ela sumisse do mapa sumariamente. Deus chamou os judeus ao arrependimento para renovar a aliança de exclusividade na adoração a Ele, cujo resultado seria a restauração total da nação. Mesmo com o cativeiro babilônico, ou mesmo vivendo em uma vida sofrida por ter abandonado os propósitos de Deus, cada judeu cativo e cada pessoa na atualidade pode voltar a se refugiar em Deus para ser restaurada.
Cada pessoa precisa se lembrar, refletir e valorizar o amor e a benignidade de Deus, pois as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Portanto, seja prudente, não despreze as riquezas da benignidade de Deus. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Assim como a nação de Israel não tinha nenhum mérito em ter sido escolhida por Deus, o mérito do plano redentor não é do ser humano, mas exclusivamente da graça de Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Moisés expressa bem essa verdade dizendo: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a esse lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor. A nação de Israel desprezou a benignidade do Senhor e se desviou dos propósitos de Deus, como bem expressa o profeta Oséias, dizendo: achei Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Diante da forma como o Novo Testamento apresenta o perfeito amor de Deus pela humanidade, revelado na iniciativa divina em buscar o ser humano, oferecer salvação por meio da aliança com Cristo, desprezar a benignidade divina é uma afronta a Deus e gera condenação eterna. A graça de Deus revelada na aliança eterna evidencia o compromisso divino com suas promessas para quem responder e corresponder ao chamado ao arrependimento, à confissão, ao pedido de perdão e à disposição em mudar de vida para viver de acordo com os propósitos eternos de Deus para o ser humano. Por meio do profeta Ezequiel, Deus trouxe à memória do povo que a sua aliança com quem permanecer fiel ou se reconciliar com ele é uma aliança eterna. Os profetas Isaías e Jeremias também disseram que Deus faria um novo concerto, uma nova aliança com quem se dispusesse a ser fiel a ele. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que dia vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, o remanescente fiel em Israel comprovaria por meio da nova aliança que o Senhor Deus é rico em misericórdia e que, mesmo exercendo os seus juízos, não esqueceria o seu compromisso com os que se mantivessem fiéis. Quando Deus perdoa o pecador arrependido, Ele mesmo é quem apaga as transgressões e, por amor dele mesmo, dos pecados confessados e deixados, Ele não se lembra mais. Quanto ao pecador arrependido, a sua lembrança dos pecados cometidos devem servir como um agente motivador para impedir que a pessoa se torne orgulhosa e para que ela valorize ainda mais a transformação promovida pelo Evangelho de Cristo. Se há algum tipo de orgulho que o pecador deva cultivar, é o orgulho da obra realizada por Jesus na cruz do Calvário, a única suficientemente capaz de transformar o pecador arrependido que decidiu confessar os seus pecados e viver em novidade de vida. Quanto à parábola das duas águias, ela trata da insubordinação dos judeus à disciplina do Senhor por meio do Império Babilônico, mesmo depois de ter se tornado uma videira infrutífera e agido como uma esposa infiel.
A primeira águia representa o rei Nabucodonosor, que tomou a cidade de Jerusalém, a destruiu e levou seus príncipes cativos para a Babilônia nos dias do rei Joaquim. À época, Nabucodonosor ele instituiu o rei Zedequias como rei de Judá, mas Zedequias também desprezou e desperdiçou a oportunidade dada por Deus. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava em nome de Yahvé Adonai no território de Judá. A segunda águia representa provavelmente o faraó Psamético II, que governava o Egito na época, a quem os judeus que ficaram em Jerusalém, liderados pelo rei Zedequias, buscou refúgio debaixo de suas asas, fez aliança na tentativa de fazer cessar a dominância da primeira águia do Império Babilônico. Pelo fato de o rei Zedequias ter estendido as raízes e os ramos de Judá para a direção errada, Deus o advertiu que Faraó o deixaria sem cobertura militar e que Zedequias morreria no meio da Babilônia. Por um curto período de tempo, o Faraó do Egito ele ofereceu ajuda ao rei Zedequias, mas a aliança entre eles se tornou um fiasco. A segunda águia se mostrou um aliado fraco e os desígnios de Deus prevaleceram. Os planos de Deus sempre prevalecerão, mesmo que muitos o rejeitem e deixem de ser alcançados por ele. O pastor Valdir Alves ele traz em seus comentários pelo menos duas importantes lições quanto aos planos de Deus que prevalecem para sempre. A primeira lição é quanto ao perigo das pessoas deixarem de se submeter à disciplina divina e buscar ajuda ou buscar escape fora da presença de Deus. O desprezo à aliança com o Senhor faz com que a pessoa ela perca quaisquer possibilidades de ser protegida por quem quer que seja. Portanto, não despreze os avisos e a disciplina divina e nem se desanime quando Deus te repreender, como bem orienta o escritor aos Hebreus dizendo: já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desanimes quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois, pois, então, bastardos e não filhos. A segunda lição é que no futuro não será mais uma águia que Deus vai usar para tratar com o seu povo e também para tratar com os infiéis, mas será o próprio Deus quem estará atuando para restaurar o seu povo e para punir os fiéis. Para Champlin, o cedro alto, citado em Ezequiel capítulo 17, versículos 22 a 24, é a casa real de Davi, cujo ramo é o Messias revelado ao mundo na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Um renovo tenro, humilde, na forma como se encarnou, aparentemente fraco, mas que plantado sobre um alto e sublime monte, se transformaria como se transformou no maior poder, na maior autoridade nos céus e na terra. O rei Zedequias foi abandonado por Faraó do Egito e humilhado por Nabucodonosor, pois tinha pouca altura. Em contraste, o Messias ele foi e será sempre exaltado por estar plantado nas alturas. O renovo do qual o profeta Ezequias menciona é real e será o príncipe soberano em todo o universo, conforme está predito em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, onde diz: Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A parábola da videira inútil expressa com muita clareza o pecado, a rejeição consciente e deliberada dos judeus em relação ao chamado e à escolha divina da nação de Israel. A parábola da esposa infiel mostra que a infidelidade traz consequências desastrosas, que é um perigo real desprezar a benignidade de Deus. A parábola das duas águias trata da insubordinação do povo de Deus quanto à disciplina do Senhor por meio do Império Babilônico. Também mostra que os planos de Deus permanecerão para sempre, por isso os ímpios serão destruídos e os fiéis serão restaurados e plenamente abençoados por Deus com a vida eterna. Esteja atento quanto aos ensinos
e quanto aos avisos de Deus por meio da sua palavra e de seus ministros na transmissão das Escrituras Sagradas. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Se conscientize de que você foi chamada para ser frutífero, para ser frutífera, para ser fiel aos propósitos de Deus para a vida humana e comprometida com a nova aliança efetivada pela fé em Jesus Cristo. Nunca despreze nem desanime se você for disciplinado ou disciplinada pelo Senhor. Em permanecendo fiel até o fim, terás a vida eterna em Cristo Jesus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.